Boa tarde a todas e todos. É um prazer a gente estar aqui hoje mais uma live da Revista Almanac, que hoje a gente está realizando aqui por esse outro meio, que é o Google Meet. Enfim, talvez a gente passe a utilizar também em algumas outras vezes. Eu queria agradecer primeiramente ao professor João José Reis, né, que aceitou o convite de participar, né. Eu acho que não precisa me estender muito na apresentação, mas, enfim, todo mundo conhece, mas ele é professor titular do Departamento de História da UFBA, referência internacional nos estudos sobre escravidão, ganhador do Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, né? Enfim, então agradeço o aceite por essa oportunidade de a gente conversar sobre o seu último livro, lançado no ano passado pela Companhia das Letras, né, intitulado Os Ganhadores, a Greve Negra de 1857, na Bahia. Né? O seu livro, né, ele tem uma relação com um artigo que você publicou em 1993 pela revista USP, que tratou pela primeira vez dessa parede, que a gente vai conversar sobre ela aqui hoje, né? E também um outro que eu me lembro de ler, que foi publicado na Afroásia em 2000, né, em que você explorava mais a questão do trabalho ao ganho em Salvador. Né? Então, eu acho que para a gente começar, João, eu queria que você falasse um pouco, por favor, sobre o que foi essa greve de 1857, né, que é o tema central do seu novo livro. Bom, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. Sobre a greve, foi uma greve contra uma postura municipal que estabelecia que os ganhadores, escravizados e libertos, tivessem que se registrar junto à Câmara Municipal de Salvador para exercer suas atividades. Esses ganhadores que participaram da greve eram todos homens e trabalhavam principalmente no serviço de transporte de mercadoria e de pessoas, né? De pessoas nas chamadas cadeiras de arruar. E no dia 1º de junho de 1857, os ganhadores pararam unanimemente e contra essa postura que tinha um aspecto fiscal e um aspecto policial. O aspecto fiscal seria o estabelecimento de uma taxa anual que seria paga por todos os ganhadores para que eles pudessem ganhar na rua. E, do ponto de vista no aspecto policial, eles teriam que usar uma placa de metal com o número da inscrição municipal inscrito sobre essa placa, teriam que os africanos libertos teriam que apresentar uma fiança assinada por um homem branco idôneo, e o outro aspecto dessa greve foi que eles teriam também que estabelecer junto à Câmara uma espécie de um registro, né, também feito através dos senhores, isso para aqueles que eram escravizados. Né? Então, esse foi o desenho geral dessa postura. Postura esclarecendo que é uma lei municipal. Essa greve durou cerca de 10 dias e diversas reivindicações caíram logo em seguida à greve, como, por exemplo, a necessidade de pagar a taxa de inscrição. E essa taxa de inscrição caiu porque houve muita pressão por parte da associação comercial, ou seja, dos grandes comerciantes, que viram suas mercadorias impedidas de serem transportadas através da cidade. O presidente da província atendeu a essa reivindicação dos grandes comerciantes
E como ele tinha a prerrogativa de eliminar, né, de abolir ou de modificar a postura, ele o fez quase que imediatamente. E então a postura voltou a ser debatida na Câmara Municipal e dentro de cerca de uma semana uma nova postura foi produzida, na qual essa taxa caía, assim como caía também o pagamento pela placa, que era um outro aspecto dessa postura, e as fianças que, na primeira postura, teriam que ser preenchidas por esses homens brancos idôneos, agora poderiam ser pelas autoridades policiais, né? No caso, principalmente pelos subdelegados que presidiam, né, que comandavam a polícia em cada uma das freguesias da cidade. Mas deixando também em aberto que a fiança pudesse ser apresentada por pessoas outras que não as autoridades, né? Ou seja, se abriu uma brecha para essas duas possibilidades. Mas o que principalmente fez com que a greve se prolongasse foi a recusa dos ganhadores de usar a tal da placa de metal, que eles consideravam uma coisa que diminuía eles perante a sociedade e, inclusive, perante a comunidade africana, porque os igualava aos animais que tinham também que usar uma placa semelhante, fosse no próprio animal, né, fosse nas carroças, nas poucas carroças que faziam também o transporte de mercadoria na cidade. Então, o último, digamos assim, o último ponto de resistência foi exatamente essa placa de metal. E tinha também uma dimensão que eu ainda não percebi inteiramente, que ela diminuía bastante a dignidade dos africanos perante a própria comunidade africana, sobretudo o seu lado feminino, né? Porque as mulheres arreliavam dos ganhadores que foram às ruas com essas placas. A obrigatoriedade do uso dessas placas não caiu na nova postura, mas caiu em desuso por causa da resistência individual dos ganhadores a utilizarem, né? Então, essa é, em resumo, isso é em resumo o que aconteceu nessa primeira semana de junho de 1857. Vários capítulos do livro, né, como, por exemplo, o 9 e o 10, né, você explora a questão da etnografia do trabalho ao ganho em Salvador, né? E aí eu queria te perguntar o que essa cidade tinha de específico no que diz respeito ao trabalho ao ganho. Bom, primeiro que o trabalho ao ganho era feito quase que 100% o trabalho de carregar coisas, né, pela cidade. Esse trabalho era feito quase que 100% pelos africanos, fossem eles escravizados, fossem eles libertos. Então, esse é um aspecto fundamental. E entre os africanos, havia uma presença hegemônica, numérica, dos escravos de origem urubá, que eram chamados de nagôs, em Salvador. Historicamente, os cantos eram formados, os cantos de trabalho, que eram organizações em torno das quais os ganhadores reuniam para oferecer seu trabalho aos seus clientes em diversos pontos da cidade, mas, sobretudo, no Cais do Porto, onde estava concentrado esse tipo de serviço, eles se organizavam nesses grupos de trabalho, eu repito, que eram chamados de cantos de trabalho,
seguindo uma lógica étnica. Então, havia o canto dos nagôs, os cantos, na verdade, no plural, né? Dos nagôs, dos jejes, dos haussais e de outros grupos étnicos ou nações africanas. Na altura da greve, a população, tanto escravizada como liberta, que servia nas ruas, era formada principalmente por nagôs, devido a que nos últimos 20, 30 anos do tráfico, ou seja, da década de 20 até 1850, quando o tráfico foi abolido definitivamente, os nagôs, como eram chamados iorubais, foram as principais vítimas do tráfico. Chegaram a uma proporção de em torno de 80% dos escravizados e algo parecido dos libertos. Então, nós estamos falando aí de um movimento principalmente de ganhadores nagôs, né? Nessa época, ao contrário do Rio de Janeiro, por exemplo, que você, Paulo, estudou, a presença de imigrantes era zero, né, nesse tipo de serviço. Mas também era zero a presença de negros nascidos no Brasil, os chamados crioulos. Então, eram os africanos que monopolizavam esse setor, que não era pouco lucrativo, do sistema do ganho em Salvador. E eles tinham como que uma barreira étnica para a penetração nesse nicho, né, dos serviços urbanos. Uma barreira étnica que era dada precisamente por esses cantos de trabalho africanos, que não eram organizações acéfalas, reunidas, digamos assim, sem uma institucionalidade comunitária, né? Havia uma hierarquia. Esses cantos eram chefiados por capitães, chamados capitães dos cantos, que eram eleitos pelos ganhadores, né? E esses cantos, eles tinham vasos comunicantes entre si. Ou seja, embora fossem organizações independentes umas das outras, elas conversavam umas com as outras, né? Esses cantos. E foi dessa maneira, exatamente, que pôde acontecer uma mobilização muito eficiente para a greve, né? Uma mobilização que a gente não tem, digamos assim, a evidência empírica exata de ter sido feita em língua nagô, mas provavelmente foi assim, né? Ou seja, era uma língua secreta para os brancos, uma língua secreta para as autoridades, e por isso a mobilização pode ser feita com alguma tranquilidade e com resultados excepcionais para um movimento da época, né? Coisa parecida já havia acontecido, 30 anos atrás, 20 anos atrás, durante a Revolta dos Malês, que foi, em grande parte, também planejada nos campos de trabalho, além de locais onde se reuniam os africanos islamizados, né? De novo, nagôs, né? A palavra malê, não nos esqueçamos, é uma palavra que vem de imalê, que significa muçulmano em Iorubá, né? Então, já tínhamos outros exemplos, né, de movimentos nos quais os campos de trabalho funcionaram como elemento mobilizador, mesmo antes de 1835, né? Na Revolta Haussá, na Conspiração Haussá de 1807, a de 1814, provavelmente também a de 1809, né? Enfim, os cantos eram uma organização autônoma dos africanos, muitíssimo importante, né?
E tanto que em 1800, depois da revolta dos malês, a província, quer dizer, o governo provincial tentou fazer uma reforma dos cantos, estabelecendo hierarquias indicadas pelas autoridades policiais, e isso não vingou porque houve um boicote generalizado que poderia até ser chamado de uma greve anterior de 57, né, no sentido de que os africanos sonegavam informações necessárias para o registro nesses cantos que, a partir da lei, né, que estabelecia a reforma dos cantos, seriam chamados de capatazias, né? E os capitães dos cantos seriam chamados de capatazes. Não rolou. Não rolou por causa da resistência dos ganhadores. Então, o que acontece em 1857 é resultado já de uma tradição de organização para o trabalho e para a luta desses africanos. Já comentou, né, mais de uma vez, né, eu acho que um aspecto muito importante do seu livro também, né, e que tem impacto direto na atuação dos trabalhadores, né, é a questão do poder municipal. Uhum. E bem também como a relação desse poder municipal com as outras esferas de poder no período imperial, né? Então, Sim. enfim, você já trata um pouco disso, mas só para que a gente pudesse conversar um pouco mais, né? Como que essa Uhum. questão política impactou na questão da organização e mobilização dos trabalhadores negros de Salvador, né? Só um adendo, assim, antes de você falar, porque a gente tem visto muitos para o Rio, né? O seu trabalho impactou também para quem estuda Rio, e você mesmo menciona lá, já desde daquele artigo de 93, né? Que essa postura que, de certa forma, foi o motivo da greve, foi uma cópia de uma postura do Rio de Janeiro, né? Também sobre Uhum. a questão do trabalho ao ganho. Mas é isso. Sim, havia comunicação mesmo das autoridades provinciais aqui na Bahia, né, e provavelmente em outras províncias, com autoridades da corte, né, do Rio de Janeiro, exatamente toda vez que se pretendia fazer uma intervenção de organização, de controle do trabalho, não apenas do trabalho, mas de outros aspectos da vida dos africanos, sobretudo dos africanos escravizados na cidade, né? Esse foi um dos casos, né, que uma postura já antiga em relação a 1857, se não me engano, na década de 30 ainda, meados da década de 30, do Rio de Janeiro, na qual se obrigava também os ganhadores a usar uma placa de metal, né? Eu não tenho, eu já vi isso mencionado em diversos trabalhos sobre o Rio de Janeiro, mas não vi nenhuma menção a uma resistência por parte dos ganhadores cariocas em relação ao uso dessa placa, né? Parece que ela só foi, de fato, obrigada a ser usada na década de 50, né? Mas eu não tenho tanta certeza. Eu acho que é uma pesquisa para ser aprofundada no caso do Rio de Janeiro, mas eu posso também ter me passado na minha pesquisa bibliográfica, né? Mas havia sempre esse tipo de comunicação entre o que se fazia nas províncias, né, e o que se fazia na corte, porque as autoridades policiais achavam que a corte, por ser a corte, né, tinha um melhor sistema de controle de sua população, não apenas a população escravizada, mas sobretudo, né? E até porque a corte era a grande cidade escravista do Atlântico,
né, onde a cidade que reuniu o maior número de pessoas escravizadas de todas as cidades escravistas do mundo atlântico. Então, houve realmente essa comunicação. E o município ele não estava isento das leis imperiais, se a gente se lembrar que uma dessas leis, a de 1828, foi exatamente uma lei que reorganizava os municípios em todo o Império, né? E uma das principais, um dos principais itens era exatamente que os municípios emitissem posturas de controle social, né? De todo tipo. Não só em relação, de novo, aos escravizados, né? Mas, por exemplo, eu que estudei a formação dos cemitérios, a proibição dos enterros nas igrejas, etc., essa lei municipal de 1828 já previa que os municípios devessem mandar, quer dizer, transferir os mortos do centro da cidade para a sua periferia por uma questão sanitária, né, de saúde pública. Bom, o município, ele, por outro lado, ele não era um poder municipal totalmente independente, né? Essas posturas, por exemplo, elas poderiam ser emitidas e provisoriamente entradas quer dizer, serem adotadas, mas elas só seriam realmente consagradas depois que passassem pela aprovação da Assembleia Legislativa Provincial, né? Além disso, o presidente, como eu já mencionei, ele tinha a prerrogativa de modificá-las, né, se achasse que não cabia dentro dos limites, né, do que a Câmara Municipal, enquanto poder público, pudesse presidir, né, na administração da cidade. De modo que, agora, era ao mesmo tempo no caso da Bahia, era um poder que estava com muita frequência em contradição com o que vinha de lá do Palácio Provincial, né, do governo provincial, que, por sinal, ficavam na mesma praça, né? Quer dizer, de um lado ficava a Câmara Municipal, né, com todo o seu aparato de poder, inclusive com uma prisão, né, que ficava no subsolo da Câmara Municipal. Os vereadores se reuniam no primeiro andar e enquanto, né, no subsolo havia uma prisão municipal, né? E do outro lado da praça estava o Palácio da Província, né? É interessante até que a gente imaginar a encenação que em 1857 se desenrolou, com a postura que vai até o Palácio Municipal para ser aprovada, que depois é retornada à Câmara Municipal para ser reformada, e o bedel, né, circulando de uma instituição para outra, ali naquela mesma praça, né? Por outro lado, a Câmara Municipal, ao contrário das câmaras do tempo da colônia, não era o lugar apenas dos poderosos do lugar. Devido ao sistema agora de eleição dos vereadores, havia representações, inclusive populares, ainda não negras, mas havia muitos mestiços que pertenciam à Câmara, sem que necessariamente tivessem qualquer tipo de inserção social mais nobre, digamos assim, né? Que fossem, como eram no tempo da Câmara, os grandes comerciantes, os filhos dos grandes comerciantes e dos senhores de engenho, dos altos funcionários da colônia e assim por diante.
Mas a Câmara ela tinha uma política mais paternalista, digamos assim, no seu diálogo com a comunidade soteropolitana. Né? Para quem não sabe, soteropolitano é o patronímico do que pertence a Salvador, né? Inclusive dos seus habitantes. E a Câmara estava com muita frequência. Bom, a Câmara é uma representação local, isso fique bem claro, né? Já a presidência da província é indicada pelo Império. Então, com muita frequência, o presidente ele não era nascido na Bahia, né? E isso causava um certo estranhamento, porque ele não estava inserido nas redes clientelares da cidade, nem da província, né? Então, havia muita fricção entre um poder e outro. No ano seguinte, à greve de 1857, por exemplo, aconteceu um outro movimento chamado da carne sem osso, farinha sem caroço, e foi um movimento contra a carestia na cidade, que dividiu também ambos os poderes. O presidente ainda era o mesmo, e a Câmara também mais ou menos a mesma, né? E a Câmara ela queria controlar o preço dos produtos básicos, carne e farinha. E o presidente era de tradição liberal, né? A mão invisível do mercado era que deveria definir o preço dos produtos vendidos na cidade, né? E houve um embate muito grande entre esses dois poderes, né? Esse movimento, de uma certa maneira, ele foi o movimento da carne sem osso, farinha sem caroço, foi um movimento de apoio à política paternalista da Câmara Municipal, né? Paternalista no sentido de querer domesticar o mercado, né? Impondo o que a Câmara e o cidadão de Salvador considerava preço justo para esses produtos, né? Então, havia esse tipo de fricção e sempre vinha à tona a estrangeirice, né, do presidente da província, que era gente que vinha de fora, que não entendia o que estava se passando, né, na província. No caso desse presidente, que era o Sinimbu, né, que se tornou importante político do Império, inclusive chefe de gabinete de Dom Pedro II, né? Ele era um homem de formação europeia liberal, né? Estudou na Alemanha, se casou na Alemanha, teve passagem pela Inglaterra, que era o carro-chefe do liberalismo econômico naquela altura, né? E do sistema capitalista também, né? Então, ele tinha um outro tipo de abordagem quando se tratava do mercado. E a postura municipal foi vista, a postura de 1857 contra os ganhadores foi vista, de uma certa maneira, também nessa chave, né? No sentido de que também o mercado de trabalho deveria ser, aos olhos do presidente, deveria ser também mais, ter um maior relaxamento na sua relação com o poder municipal, né? Então, é mais ou menos isso, né, que eu acho que responderia a sua pergunta. Ótimo, João. Para a gente começar a finalizar, né? Enfim, tem depois várias perguntas que o público fez para você e eu vou ler algumas delas. Mas eu queria reforçar, né? Eu acho que a importância e também pioneirismo, né, da sua pesquisa em analisar uma greve numa época em que a historiografia social do trabalho ainda excluía os trabalhadores negros da sua produção, né? E nesse caso, te perguntar se ainda há resistência por parte da academia em entender essa mobilização como greve, né?
E o que essa referida greve nos ajuda a repensar sobre o papel do negro na historiografia do país? Olha, o termo greve eu usei quase que como um conceito, porque não foi utilizado nem pela imprensa na época, que foi a minha principal fonte para seguir, né, para acompanhar o desenrolar da greve, porque, ao contrário de outros movimentos, ninguém tinha, não existiam instrumentos legais para se investigar policialmente aquele movimento. Foi um movimento que pegou todo mundo de surpresa, né? Os poderes políticos e policiais. O que fazer, né, com aquilo? Né? Obrigar os ganhadores a voltarem ao trabalho? Né? Isso não fazia sentido, já que eles não estavam nem reunidos debaixo de um teto, não eram trabalhadores fabris. Né? Os próprios senhores, eles não tinham interesse que a municipalidade, que o Estado, de modo geral, interferisse nas suas relações com os escravizados. Né? Eles queriam que a relação desses escravizados no trabalho do ganho parassem, né, nos contratos que eram feitos individualmente entre senhores e escravos. Né? Porque, como é sabido, né, o trabalho do ganho significava que o escravo saía para, né, a rua para batalhar a sua sobrevivência e a do senhor. O senhor ficava com a parte de leão do que ele ganhava, né, que pagava semanalmente. Inclusive, a documentação fala em pagar a semana, é esse o termo de época, e o escravo ficava com a outra parte. E era exatamente essa outra parte que ele podia guardar, poupar, para lá no futuro, um futuro em geral distante, né, que eu calculei em torno de 9, 10 anos, ele ou ela pudesse pagar pela sua alforria. Né? Então, esse era a chamada escravidão de ganho. E o senhor não queria interferência do Estado nesses contratos, digamos assim, que eram feitos entre eles e seus escravizados. Né? De maneira que, durante a greve de 1857, os senhores não se preocuparam em mandar os seus escravos imediatamente para as ruas. Né? Quando caiu o aspecto fiscal da greve, sim, os senhores começaram a registrar eles próprios, né, os seus escravos junto à Câmara, mas aos poucos. Né? Ou seja, aparentemente, os escravos, na sua maioria, né, convenceram os senhores de que ainda não era a hora de retornar, né, na sua maioria. Isso eu mostro no livro, né, pela data dos registros. Né? Poucos registros foram feitos enquanto ainda durava a greve, mesmo os registros dos ganhadores escravizados. Né? Em relação bom, então, quer dizer, a polícia, o Estado não tinha como invadir a casa de 200, 300 ou mais escravos de ganho, né, e botar eles para fora para trabalhar contra a vontade, inclusive, dos senhores. Né? E a mesma dificuldade para os libertos. Né? O que ia fazer? Invadir a casa dos libertos e botarem eles para trabalhar debaixo do chicote? Né? Não havia isso. O fato é que não houve inquérito para se investigar essa greve. Né? Ninguém foi indiciado por participar dessa greve. Não havia uma legislação de grevista, digamos assim. Não é isso? Então, foi todo mundo tomado de surpresa. Isso é muito interessante porque quando a greve se... Bom, mas antes, deixe-me dizer que os termos usados para definir, na época, esse movimento foram resistência,
parada, revolução. Revolução dos Ganhadores, que, aliás, é o título de um dos capítulos, né? Revolução dos Ganhadores. Né? E revolução era um termo pesado. É claro que era também um termo com muitos sentidos, né? É um termo que é herdado, né, da Revolução Francesa, mas que foi utilizado durante, tanto no final da colônia, como, por exemplo, o movimento de 1817 em Pernambuco, Revolução, né? Muitos dos movimentos do período regencial, chamados também de Revolução. Os próprios movimentos da independência foram chamados de Revolução. Então, era um termo que estava, digamos, no mercado conceitual, digamos assim, né? Sentido de nativo de conceito, né? E foi esse o termo que foi utilizado pela imprensa na época, um dos termos, né, pela imprensa da época para definir o movimento. Greve, não. Mas, bom, greve, quem é historiador do trabalho, sabe que greve é uma palavra francesa que surgiu para definir o movimento de trabalhadores no final do século XVIII, né? E que ainda estava engateando para ser utilizado na própria Europa. Aqui no Brasil, existe a menção do termo greve para um movimento, por uma parada dos dos carroceiros que levavam lenha para São Paulo, perdão, para São Paulo, que pararam, resistindo também a uma postura até engraçada, porque é uma postura que proibia que os carros fizessem ruído. Não sei se vocês já ouviram o ruído que um carro de boi faz, né? Aquele ruído, a postura proibia isso. E eles pararam, né? Eu coloco isso lá numa nota de rodapé que me foi fornecida por Maria Luísa Oliveira, da Unifesp, que me forneceu essa interessante informação, né? De 1852, ou seja, 5 anos antes. Com isso, eu quero dizer que já temos o uso, né, do termo greve na década de 50. Só que não foi utilizado em 1857 para esse movimento. E é interessante que esse é uma notícia no jornal, na verdade, uma correspondência, né, no jornal paulista. O correspondente, ele faz uma história do termo greve na França, né? Para depois utilizá-lo para definir esse movimento dos carroceiros que forneciam lenha, né? Para a cidade de São Paulo. Bom, a importância disso para a história do trabalho, quando eu publiquei pela primeira vez esse artigo, em 1993, como você bem lembrou, eu já discuto essa questão da greve, e eu lembro que Charles e Louis Tilly, que são sociólogos, historiadores, né, que estudaram a greve, as greves na história principalmente na história da Europa, né? Eles falaram que exatamente isso, que a greve foi uma forma de resistência do trabalhador inventada numerosas vezes na história, mas que só passou a ser um protocolo usual da classe trabalhadora fabril, né? Já no século XIX. Né? Então, eu utilizo o termo greve nesse sentido. Mas para dizer, ao mesmo tempo, que temos aí uma greve que foi iniciada fora dos cânones que normalmente a historiografia do trabalho utilizou,
para definir movimentos de trabalhador, coletivo de trabalhadores, né? Paradas de trabalhadores, que, em geral, indicam uma inspiração europeia. Né? Quer dizer, que esse tipo né, de protocolo, digamos assim, da resistência dos trabalhadores foi algo importado da Europa, né? E que não se verifica em 1857. Né? Eu bati minha cabeça bastante para verificar na imprensa, etc., do período, embora os jornais do período sejam muito poucos os que sobreviveram para a Bahia, né? E não encontrei nenhuma menção de que esses grevistas de 1857 pudessem ter se inspirado em alguma coisa europeia, né? Eles, na verdade, se inspiraram na ideia de que, para prejudicar, né, o trabalho, né, para prejudicar os serviços, no caso, né, a melhor forma de fazê-lo, de fazer a pressão, né, é suspender simplesmente o trabalho. Né, e assim o fizeram. Aqui na Bahia mesmo, no sul do estado, em Ilhéus, no final do século XVIII aconteceu uma coisa parecida, no engenho, porém. Né? Os escravos suspenderam o trabalho, se adentraram nas matas e lá produziram o que eles chamaram de tratado de paz, né? Estabelecendo as condições sob as quais eles retornariam ao trabalho do engenho. Né? Isso antes da Revolução Francesa. Né? E reivindicavam coisas como 4 dias de trabalho, por exemplo. Né? Indicavam eleições diretas para feitor. Pediam que a última das reivindicações era que eles podiam brincar, folgar e cantar sem que para isso tivesse que pedir permissão. Né? Então, quer dizer, é mais um exemplo de que as greves foram inventadas, né, ao longo do tempo sem esse termo. Né? Agora, a greve de 1857, ela talvez tenha batizado, né, um movimento de parada total de um setor essencial da economia urbana. Né? Os gráficos do Rio de Janeiro só fizeram isso, se não me engano, agora eu escrevo isso lá, um ano depois ou no final desse mesmo ano. Né? E eles também pararam no Rio de Janeiro. Bom, isso, é claro que nos leva a falar, né, da greve como digamos assim, um momento ímpar na história do trabalho no Brasil. Né? Por outro lado, eu acho que a essa altura do campeonato, isso foi quando eu publiquei lá em 93, né, esse artigo. Hoje, eu acho que a gente não pode dizer que a historiografia do trabalho não tenha enegrecido, digamos assim, né, os trabalhadores. Não apenas no período da escravidão, como posteriormente. Né? Porque essa era uma questão também, não apenas para o período da escravidão, como depois, né? Porque o trabalho do pós-abolição, né, a história do trabalho, se concentrava muito nos imigrantes europeus. Né? Quando havia setores inteiros, como, por exemplo, os estivadores, né, que trabalhavam, que eram afrodescendentes. Né? No período da escravidão, vários trabalhos também já apontaram, que estudaram o trabalho urbano, já apontaram essa convivência, por exemplo, entre trabalhadores negros escravizados, libertos, e também branco. Você mesmo, né, quando estuda, você, Paulo, né, quando estuda os carroceiros, faz isso.
né? O Marcelo Badaró também, enfim, vários outros, né? Aqui na Bahia, essa história do trabalho enegrecida, digamos assim, é tema de diversos, né, historiadores, né? Como o Robério, por exemplo, o Robério Santos Souza, que escreveu sobre os trabalhadores nas ferrovias, né? A Cecília Velasco, né? Que estudou os trabalhadores, os estivadores do Rio de Janeiro, né? E escreveu um artigo que eu acho um clássico na Afroásia sobre a organização, inclusive a cultura do trabalho, né? Desses estivadores negros, né? O Aldrin Castellucci, enfim, tem vários outros, Gino Negro, né? Também tem estudado nessa chave aí, né? O pessoal de Campinas chegou a escrever um manifesto dizendo não, os escravos também eram trabalhadores, então a gente tem que fazer parte da história do trabalho. Esquecer isso de que a história do trabalho começa depois da abolição, né? Então, eu acho que isso já é um assunto faturado, né? E publicando o livro que eu publiquei o ano passado, já não é mais nenhuma novidade. Muito obrigado, João. Só para a gente tem algumas perguntas. Se eu pudesse ler para você 3 perguntas, enfim, que eu acho que o tempo também está. A gente está chegando a quase 1 hora. Então, se eu puder ler 3 perguntas e aí você pode respondê-las brevemente. Primeira é do Vladimir Dantas, que ele pergunta para você falar um pouco da documentação e as dificuldades que você teve. Tem uma do Gabriel Faustino, né, que ele pergunta as diferenças entre a Revolta dos Malês e a greve de 1857, né, qual a importância das tradições provenientes da África nesses movimentos. E uma terceira é do Ricardo Caires, que ele pergunta por que os africanos escravizados ou libertos incomodavam tanto certos setores da sociedade baiana. Documentação, como eu disse, ao contrário da Revolta dos Malês, né, que eu pude trabalhar numa documentação enorme, né, talvez tenha sido a revolta nas Américas mais documentada, a revolta urbana mais documentada, porque houve inquérito, né? No caso de 1857, como eu já disse, não houve. Então, por exemplo, para acompanhar a greve, eu tive que utilizar um jornal, o Jornal da Bahia, que todo dia publicava alguma coisa sobre o movimento, né? Ele mandava os repórteres, né? Repórteres, claro, que nem existia essa profissão, né? Para as ruas para coletar informações sobre o que acontecia. E é muito interessante que trazia para dentro do jornal as vontades dos africanos parados, né? Então, essa foi a minha documentação principal sobre o andamento da greve, né? E para outros aspectos, como, por exemplo, o que se segue à greve, né? Os registros dos africanos junto à Câmara, aí sim há uma documentação importante, volumosa, com esses registros, não todos, muitos se perderam, né? Mas que me permitiu escrever um capítulo todo, né, sobre, inclusive, o perfil desses ganhadores, o perfil étnico desses ganhadores. É aí que assoma o tamanho da presença nagô, né, entre os ganhadores. Então, tem também alguma coisa sobre a repressão individual a cada um dos ganhadores que resistiu a usar a tal da placa, né? Isso sobre a própria greve, né? Agora, esse livro
é sobre a greve, mas é sobre muitas outras coisas, porque eu também acompanho o rescaldo, né, quer dizer, que é o período posterior à greve, as várias tentativas até 1888 de se controlar o trabalho urbano, né, porque essas tentativas não deixaram de acontecer, né, e ligando isso já à última pergunta, eu vou voltar para a segunda daqui a pouco. O Ricardo Caires, meu querido amigo Ricardo Caires, que perguntou sobre por que, né, essa antipatia aos africanos, né? Aí nós temos, na verdade, uma sociedade e até uma elite dividida, né? Porque havia, por exemplo, os senhores de engenho que, depois do final do tráfico, sofreram muito com a falta da mão de obra. Inclusive porque os pequenos escravistas estavam se aproveitando do mercado interno de escravos aquecido, né, com preços altos, e inclusive os pequenos escravistas urbanos, né, vendendo escravos para o sul, né? Então, você tinha isso de um lado, e do outro você tinha os libertos africanos, que essa mesma, esse engenho, né, que estava demandando mão de obra, queria utilizar de seu serviço lá, né? Não que pensassem já, nessa altura, a substituir o trabalho escravo, né? Mas nos trabalhos mais especializados, no setor da economia de abastecimento agrícola interno e assim por diante, né? Ao mesmo tempo, você tinha uma elite intelectual que queria desafricanizar a cidade, demográfica e culturalmente, né? Era uma elite que achava que os africanos eram uma vergonha para uma cidade que essa elite queria ver europeizada, né? Uma elite intelectual que considerava os batuques, os candomblés e a própria presença tão grande de africano nas ruas como algo que diminuía, né, as veleidades civilizatórias dessa gente, né? Muitos diziam, inclusive, que vergonha quando os estrangeiros chegam aqui, os estrangeiros, no caso, não os africanos, que também eram estrangeiros, mas os estrangeiros europeus chegam aqui em Salvador, eles acham que estão numa África. E realmente muitos achavam, né? Porque só viam pela frente pessoas negras, né? E achavam que tinham desembarcado do lado errado do Oceano Atlântico, né? Então, havia realmente esse movimento muito forte de desafricanizar a cidade, né? Ao mesmo tempo, havia toda uma população livre, né, que se utilizava dos serviços dos africanos e dos negros em geral, né, como trabalhadores domésticos e como trabalhadores de rua. Não havia quem substituísse os africanos, né, no carrego da cadeira, por exemplo, né? E esse era o meio de locomoção individual mais importante, né, da época. Era o táxi, era o Uber da época, né? Era assim que as pessoas gradas, né, se locomoviam pela cidade. Inclusive porque a cidade era muito cheia de ladeiras e os carros puxados a cavalo não podiam trafegar da cidade baixa para a cidade alta, por exemplo, né? Daí porque, ao contrário do Rio de Janeiro, né, demorou muito de que as carroças e os carros de passageiros puxados a animal de carga, né, fosse generalizado, o seu uso fosse generalizado na cidade, né? E o próprio elevador, o chamado elevador Lacerda, né, ele foi inaugurado na década de 70. A ladeira da montanha, que é uma ladeira menos íngreme, também é da década de 70. Enfim, toda a locomoção era feita nos ombros dos escravizados. Então, e tinha os clientes dessas pessoas que tinham algum compromisso,
né, com esses africanos, que gostavam do trabalho dos africanos. Muitas dessas pessoas assinaram aquelas fianças que eu mencionei antes, dizendo que o liberto A, B e C era gente boa, era gente que conhecia há muito tempo, honesta, alguns diziam até que eram cristãos provados, e assim por diante, né? Então, você tem, na verdade, uma população livre dividida, né, entre aceitar e repudiar os africanos. Mas esses que repudiavam tinham no seu horizonte até a própria expulsão dos africanos libertos, não chegava à ousadia de pedir a expulsão dos escravos, porque o respeito à autoridade estava acima de tudo, né, a autoridade senhorial, e a propriedade, melhor dizendo, a propriedade senhorial. Mas havia planos quer dizer, que ficaram muito fortes depois de 1837, de expulsar os africanos libertos da cidade, né? Eu, inclusive, publiquei quase que na íntegra, né, um plano de um escritor, um poeta, que prevê, né, é uma lei, né, uma lei que ele sugere, uma lei nacional, inclusive, que seria para ele votada pela Assembleia Geral do Rio de Janeiro, proibindo os africanos libertos de vários direitos que eles possuíam, né? Inclusive, muitos tinham escravos, né? E ele proibia que os libertos tivessem escravos nascidos no Brasil. Eles deveriam ser obrigados a vender esses escravos. Eles deveriam ser obrigados a serem expulsos da cidade através da proibição de exercer ocupações urbanas e que se ocupassem do trabalho da lavoura. Dizia que esses africanos, por alugarem casas, elevavam os aluguéis das casas e os brasileiros não tinham condições de alugar essas casas. E assim por diante. É um desses falcões, né? Desses brancos que previam legislações draconianas contra os africanos. Enfim, o livro é, em grande parte, dedicado precisamente a essas manifestações, né, de anti-africanas, que, voltando para a questão dos malês, eu já falei um pouco delas, a pergunta foi sobre tradições, né, africanas na Revolta dos Malês em 1857. Eu falei um pouco também sobre isso, né? Porque os africanos, eles estavam, como eu já disse, organizados nesses campos de trabalho através das suas nações, né? E essas nações tinham raízes na África. Não eram os mesmos grupos étnicos tal como existiam na África, mas tinha uma lógica africana na reinvenção, digamos, da etnicidade na Bahia, né? Por exemplo, os nagôs, eles eram aqueles que falavam a língua iorubá, mas não existia na África, na primeira metade do século XIX, nenhuma identidade iorubá lá na África, enquanto na Bahia já existia uma identidade nagô, formada pelos mesmos critérios que, mais tarde, os iorubás iriam se reunir em torno dessa identidade, a identidade iorubá, né? Que começava pela língua, né? Se falava diversos dialetos, mas eram mutuamente inteligíveis. Na primeira metade do século XIX, eram habitantes de diversos reinos, de diversas cidades, que tinham seus governos independentes, apesar de muitos serem dependentes politicamente de reinos mais fortes, como, por exemplo, o reino de Oió durante mais de um século, né? Mas essa é outra história. Então, a gente percebe realmente a África nesse movimento, tanto quanto no movimento dos malês, né? A gente percebe, por exemplo, um aspecto que eu exploro bastante nesse livro, bastante não, mas sobretudo em um capítulo, é a cultura de rua
desses trabalhadores, né? Os trabalhadores do canto, eles iam eles faziam seus trabalhos cantando canções africanas, em língua africana. Algumas delas decodificadas e que falam sobre a escravidão, sobre a injustiça da escravidão, sobre o trabalho pesado, né, do ganho e assim por diante. Né? Então, que eram tradições que vinham da África, porque na África também se trabalhava cantando. Né? Mas eu acho que é isso, para talvez responder outras questões. João, para a gente finalizar, você se importa de eu fazer as últimas 3? Claro. Peço desculpa aos colegas que fizeram as outras, mas eu vou juntar e envio para o João depois as questões, as outras que não derem tempo de serem respondidas. Então, seguindo a ordem aqui, né, tem a do meu colega Carlos Gabriel Guimarães, que ele pergunta: a greve de 1857 foi uma atuação política de uma classe social? A greve foi feita de forma de consciência de uma classe em si? Tem uma do Gabriel Souza, que ele pergunta: professor, a relação nesse período entre os negros escravizados africanos e os nascidos no Brasil já era conflituosa? E para terminar esse bloco, e para terminar a nossa exposição de hoje, uma do Jaime, que ele pergunta primeiro da fonte, que você já falou, e depois ele diz o seguinte, o Jaime Rodrigues: outra questão é sobre a placa, um dos motivos da greve. O Ministério da Justiça editou um ato em outubro de 1834. Por esse ato, quando os africanos livres fossem arrematados, o juiz entregaria ao africano uma pequena lata, que deveria ser pendurada ao pescoço, e dentro dela haveria uma carta declaratória de que é livre. Os sinais, o nome, o sexo e a idade presumível. Poderia haver alguma analogia com os africanos livres, que esses grevistas queriam recusar? Tratava-se de uma questão identitária? A bem da verdade, nunca soube de um africano livre que portasse a tal lata. Talvez eles também se recusassem. São essas as 3 questões, João, para a gente finalizar. Tá. Bom, essa de Gabriel é uma questão, digamos assim, que envolve conceitos bastante complexos, né? Obrigado a todos pelas perguntas. Bom, o que me parece que aí eu estou falando, na verdade, como um historiador que usa conceitos não, digamos assim, declarados, né, mas que lança mão de uma análise de classe, né, mas uma análise de classe envolvida na cultura, né, seguindo os ensinamentos da história social, no caso, todo mundo deve se lembrar de Thompson, naturalmente, que é uma grande influência no meu trabalho, mas também daqueles que trabalharam especificamente sobre a escravidão, por exemplo, Eugene Genovese, Herbert Gutman e tantos outros historiadores norte-americanos. Né? Então, sim, bem claramente há uma discussão aí que não é evidenciada a cada passo, né, no meu livro, mas que certamente é uma análise de classe que eu estou fazendo. Né? E mais uma vez, no sentido thompsiano, eu acho que essa ideia de classe em si, ela não é tão interessante para o historiador, como talvez seja para o sociólogo, né? Porque classe é sempre uma organização coletiva em formação, né? E que não é que a classe exista, e aqui eu estou quase citando Thompson, né? Depois ela olha para um lado, olha para o outro, se descobre enquanto classe. É na luta, né? É na verificação dos interesses, é na resistência, pensada simbolicamente através da cultura e politicamente através da organização, que a classe se constitui. Né? Então, eu vejo que aqui
sim, 1857 foi um momento importante de formação de classe na Bahia, né? Talvez não de uma classe clássica, digamos assim, né, que é mais que cola mais ao trabalho fabril, por exemplo, né? Mas sim, creio que se possa dizer que houve política, houve classe, assim como houve etnicidade lá atrás, né, em 1835, houve religião, né? Acredito até que a religião estivesse presente também nesse movimento de 1857, mas não temos nenhuma evidência muito clara em relação a isso, exceto que há, e eu discuto, né, esse aspecto lá, há certos rituais, por exemplo, o ritual de inauguração dos capitães de canto, que tem uma dimensão religiosa muito clara, né? Inclusive, uma cerimônia chamada, que existe, inclusive, que existe dos devotos do candomblé, por exemplo, né, que é, antes do primeiro gole da cachaça ou da cerveja, dar um pouquinho, dar um gole para o santo, né, jogando o líquido no chão, né? E a inauguração do canto, do capitão do canto, seguia um ritual parecido, além de também usar os galhos de uma certa, né, de uma certa vegetação, que eu não sei bem qual era. Enfim, há certas coisas que eram segredos na época e continuaram a ser segredos para o historiador, né? Mas que, olhando com observador distante, a gente pode vislumbrar a religião também aí, né? Aliás, de novo, pensando no Thompson, que viu a religião como sendo um aspecto importante da formação da classe trabalhadora britânica, né? Os africanos crioulos, sim, os africanos, os ganhadores africanos e crioulos, eles estavam ainda, podemos dizer, em 1857, disputando, e mesmo depois, né? Eu tenho um capítulo no qual eu discuto exatamente uma organização de ganhadores crioulos, ou seja, nascidos no Brasil, que impediam a entrada de africanos. Quer dizer, era uma tentativa, né, de criar um setor dessa ocupação para ser desenvolvida apenas pelos crioulos. Isso em 1870, né? Então, eu acompanho, na verdade, até o final até o capítulo, o penúltimo capítulo, eu acompanho esses estremecimentos, né, que tiveram uma dimensão muito mais severa na época das revoltas. Revoltas que foram feitas exclusivamente, foram mais de 30, né, feitas exclusivamente, à exceção de uma, feitas exclusivamente por africanos escravizados. Crioulos não se meteram. Em alguns casos, inclusive, se meteram contra os africanos, né? E a pergunta do Jaime, meu amigo Jaime, Jaime Rodrigues, né? Bom, é uma analogia interessante essa que você propõe, né? O uso dessa latinha. E agora, eu devo dizer a você o seguinte, que essa latinha era utilizada também pelos libertos para colocar as suas cartas de alforria. Não era apenas os africanos livres. Talvez as autoridades tivessem ido buscar, né, nos costumes dos africanos livres, esse protocolo aí de se guardar a carta de alforria pendurada do pescoço. Mas os africanos libertos, pelo que eu sei, guardavam dentro de uma latinha que ficava em casa, e não levar para usar na rua, né? Que afinal podiam perder, né? Podiam perder o documento de liberdade. Isso era
era fatal, né, para o negro não ter um documento de liberdade. A gente lembra aí do livro A Força da Escravidão, de Sidney Chalhoub, né, de qualquer negro transitando sem uma prova de liberdade é considerado escravizado e é preso, né? É visto como escravo fugido. Mas então, Jaime, eu acho que não há, na verdade, uma relação quanto a isso. Até porque, em 1835, quando ainda não havia talvez ainda não houvesse esse protocolo que você menciona aí, do uso dessa latinha com a Carta Definitiva de Emancipação dos Africanos Livres, já então o uso não era exatamente de uma placa, mas de uma chapa, né, no braço, com o número de inscrição da Câmara, já era prevista por essa lei que seguiu imediatamente a revolta de 1835. Eu indico também numa notinha lá que nos Estados Unidos essa tal dessa placa foi utilizada. É possível que a ideia tivesse vindo de lá, mas eu não encontrei nenhuma evidência de que as autoridades baianas e mesmo as cariocas, né, que lançaram mão desse expediente antes das autoridades baianas, tivessem importado a ideia de lá dos Estados Unidos, né? Mas era comum lá também. E no caso de lá, a gente encontra essas placas, inclusive, em museus, coisas que não temos aqui, né? Que além do número da inscrição, tinha também a ocupação do sujeito escravizado. Muitíssimo obrigado, foi um prazer poder conversar e também indicar a todas e todos que possam ter acesso ao seu livro, enfim, nesse tempo de isolamento, que encomendem ou comprem a versão virtual, né, do seu belíssimo livro. Parabéns, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos e todas que estiveram aqui também. E só para anunciar que no dia 4 de agosto a gente tem a próxima live com o Hendrik Kraai, cujo título é Festas Cívicas e Populares no Brasil Império. Então, mais uma vez, obrigado, João, e boa noite para todas e todos. Obrigado, boa noite. Obrigado por vocês Um grande abraço. Grande abraço. Obrigado, João. Tchau, tchau. Tchau.